No vídeo de hoje, façamos igual o nosso amigo Lázaro Ramos em O Homem que Copiava. Até lá, depois da vinheta. Ai, cambada, ó, quem não se inscreveu no Castelo já demorou demais, né? Venham morar no Castelo com a gente, venham compartilhar dos nossos belíssimos quartos, masmorras, as nossas bibliotecas, cozinhas e todos os cantos sombrios deste lugar. Mete o like nesse vídeo, se não gostar depois tira. Depois comenta no vídeo de baixo também. Não, mentira, não tira não, deixa o like aí que a gente precisa disso. Que coisa! E hoje vamos começar com uma conversa um pouco polêmica de novo, né? Que o negócio vai ficar selvagem. Cambada, hoje o assunto é plágio. Ou vamos pensar um pouquinho mais aqui, né? Além do plágio, pensando em uma cópia descarada que alguns autores fazem de outros mais antigos, né? Vamos por assim. Quem não sabe, né? A Super Cameron Woman é minha esposa. Tá aqui, inclusive na minha frente, gravando aqui a bagaça toda. E, e vamos, em alguma medida, falar sobre o que aconteceu essa última semana. Eu gosto bastante de ler em voz alta para minha esposa, em algumas ocasiões ela lê para mim também em voz alta, alguns livros que queremos apreciar. E eu afio muito minhas garras, né, de crítico literário, de réptil velho, né, e rabugento que tenho, fazendo algumas críticas aí a esse material que surge. Num determinado ponto nos deparamos aí com as Crônicas de Shannara. Espada Chá! Estou trocando crônicas toda hora que é a série, né, mas a Espada de Shannara, nós pegamos esse livro para ler, é um livro relativamente grande, e confesso que ele é bastante divertido, ele é bastante complexo na sua construção, só que em um determinado ponto eu comecei a prestar atenção em umas pequenas semelhanças, que eu imaginei que fossem pequenas, depois descobri que não, que eram bem grandes mesmo, né, com o Senhor dos Anéis. Tá certo que Tolkien vai falar sobre algumas coisas que eram únicas e depois dele, né, nós temos um marco inicial com a literatura de fantasia, ou alta fantasia, como nós dizemos aqui, né, High Fantasy, que é aquela literatura que ela é bastante desligada do nosso mundo, né? Uma fantasia que constrói um reino que é quase à parte. Então, Tolkien conseguiu fazer isso daí de uma maneira bastante eficaz. E nesse livro, nas Crônicas de Shannara, né, que nós temos um mundo pós-apocalíptico, que a humanidade está tentando aí, né, se reconstituir, eu comecei a ver algumas semelhanças aí com o Senhor dos Anéis. Eu imaginava que eram só aquela questão das raças, mas não. Tem várias semelhanças estruturais que estão aparecendo aí e eu fiquei um pouco aborrecido com isso. Há quem diga que é implicância, que eu sou excessivamente chato com esse tipo de coisa, há outras pessoas que digam que é uma cópia. Tudo isso a gente vai poder discutir depois lá nos comentários embaixo do vídeo. Mas mais porém, todavia, contudo, avançando um pouquinho com a minha linha de raciocínio, a primeira coisa que eu parei para observar são aqueles protagonistas que são diminutos, que fazem parte de um reino, de uma cidadela, de um condado que é bastante menor. O Vale Sombrio, que aparece nesse livro que nós vimos até agora. E nós temos esses protagonistas que são jovens, têm pouca experiência, são pouco aptos, então só por aí a gente já consegue observar uma série de coisas que são muito semelhantes ao Senhor dos Anéis. Outra coisa que eu parei para observar também muito claramente, né? No Senhor dos Anéis a gente tem uma tentativa de destruir um objeto mágico, é o Anel. Então toda essa aventura ela gira em torno de um objeto, né? Exatamente a mesma coisa acontece na Espada de Shannara, né? Porque eles vão atrás de uma espada que ela vai sendo aí levada embora por um mago das trevas malvadão, né? Qualquer semelhança aí é coincidência. Só que não. E nós temos também aquele grande mago das trevas, né? O Brona, que faz parte de uma ordem de druidas. Aí não foi uma surpresa muito grande quando eu descobri que o Alanor, né, que é esse homem que traz essa notícia para os jovens ali protagonistas, tem um comportamento muito próximo do Gandalf. Eu achava que estava sendo loiado demais com esse tipo de coisa, só que não tô não. É um comportamento exatamente igual. Nós temos uma ordem que usa magia, uma criatura que é extremamente antiga, que tem o cabelo e barbas longos, que anda com um manto, que vai ajudar os protagonistas com seus conhecimentos. Sabe, ele tem um comportamento extremamente parecido com Gandalf, sabe? A ponto de trazer alguns risos enquanto eu estava lá deitado na cama com minha esposa lendo essas histórias. Então as semelhanças são muito grandes. Talvez o personagem seja um pouco mais temperamental do que o mago branco cinza no primeiro momento e branco depois. Aí para que a coisa não fosse tão igual, né, para que não ficasse tão discretamente próximo, ele pôs assim, esse manto preto nesse mago conhecido como Alanor, druida conhecido como Alanor. Mago, druida, pegaram a semelhança, né?
Ah, o buraco é mais embaixo. E eu comecei a brincar com minha esposa depois de um tempo, falando sobre, né, prever algumas coisas que vão acontecer. E eu falava, olha, em determinado ponto vai acontecer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eles vão ser perseguidos por uma criatura, essa criatura é sombria, eles vão se esconder no meio de algumas árvores e a criatura vai passar batido. Isso, o guardião, o portador da caveira. Aconteceu exatamente igual os espectros do anel. Os espectros do anel, sei que isso aqui é o anel das joias do infinito. Mas os espectros do anel perseguem os pequenos hobbits e nesse livro acontece a mesma coisa com os portadores da caveira. Eles perseguem esses jovens protagonistas e a coisa fica um pouco próxima demais, né? Achei bastante peculiar isso. Há quem diga que a interdiscursividade pega aí, mas esse limiar, essa fronteira, que na realidade é um limiar bastante apagado, diga-se de passagem, né? Entre uma cópia e alguma coisa que tem certa originalidade e faz parte daquele gênero, é uma coisa um pouco difícil de enxergar ou de se determinar em alguns pontos. Nesse livro eu vi algumas coisas muito próximas que beiram um plágio. Eu sou um pouco chato com esse tipo de coisa. Justiça Seja Feita foi uma abordagem muito criativa, você pensar numa dimensão pós-apocalíptica, você pensar em elfos, humanos surgindo como mutações do humano comum. A magia voltando para o mundo, né? Então é uma pegada pós-apocalíptica. Tem vários gêneros que se misturam aqui, né? Como dizia o Bola nessa história toda, nós temos uma liquefação, uma coisa líquida aqui, porque tem muitas coisas que se cruzam, né? É um fluxo constante. Então a gente tem vários elementos aí do cyberpunk, tem coisas que dão um tom assim um pouco de steampunk nesse livro, sabe, tem elementos da fantasia, do fantástico, tem elementos do maravilhoso que vão aparecendo aí em alguma medida. Então são muitas coisas que nós vemos muito próximos assim a elementos que a gente via no Tolkien. Então o ponto mais engraçado, né, até o momento que foi acontecer o conselho, que eles se reúnem para poder falar sobre como recuperar a espada, eu já tinha observado 48 cópias do Senhor dos Anéis ali. 48 elementos, e a minha esposa ria muito também disso. E aí chegou aquele ponto, né? Eu falei, tá, então eles vão fazer uma reunião? Comentei com a minha esposa, ela falou, a gente não sabe disso não, eles vão. Vai ter uma reunião que ela é presidida por um homem que é hierarquicamente superior, no caso o Aragorn vai puxar essa reunião. Vai ter um representante de cada uma dessas raças. Eles vão passar por uma pequena pressão. O protagonista vai ter que passar por pressão também, ele vai dizer que ele quer buscar tal artefato, e ele vai buscar com alguns amigos que são leais. Quando isso daí acontecer, vai ter um ambiente tenso naquele espaço, algumas pessoas vão rir, mas vão tomar uma atitude assim com base na pressa e na afobação, e no final vai estar tudo certo, né? Porque cada um vai e eles vão conseguir achar um número de membros suficiente para a comitiva. Aí a minha esposa perguntou, ou eu perguntei para ela, não tenho certeza agora, mas como é que você sabe disso? Como é que eu sei disso? Porque é exatamente o que acontece no conselho, lá na casa de Elrond, no Senhor dos Anéis, o cara tá copiando. Não deu outra. 2 elfos se juntaram, que são mutações dos humanos também. Aconteceu aquela pressão com aquele amigo dos 2 protagonistas, né, que é um rei de outra terra, que diz que por lealdade a eles vai ir até o final dessa aventura. E provocou um pouco o Shia, que é o protagonista meio elfo, meio humano. E tá aí, né, tendo que buscar essa espada e ele vai ter que carregar esse fardo, assim como Frodo carregou. É a mesma coisa, sabe? É o mesmo percurso, eu enxergo isso tão claramente quanto água cristalina. Comecei a rir, né, porque o livro ele é muito próximo e um pouco distante em algumas outras coisas. Então, depois que eu descobri com a minha esposa, né, que viu a série, no caso, as Crônicas de Shannara, Super Cameron, é isso mesmo, né, as Crônicas. Na Netflix. Na Netflix, isso. Olha, veja uma série que é divertida, não é Super Cameron. Sim. É muito bom, né? Assim, críticas à parte, né? Eu gosto de ser um homem justo, mas eu preciso manter minha postura. Não é porque o homem ele produziu livros assim, em quantidade grande, não é porque ele é aclamado que não vai cometer seus deslizes. Tolkien cometeu, Martin cometeu, Machado de Assis cometeu equívocos, então aqui eu desço a linha. Quando falo bem, mas quando tem que falar umas coisas duras, falo também. Então aqui, né, algumas coisas me pareceram muito próximas do Senhor dos Anéis. Tá certo que era um homem jovem escrevendo naquela época, não tinha experiência, papapá. Pode ser que os outros livros sejam diferentes. Honestamente, não os vi ainda, mas vou lê-los todos. Né? É uma dimensão que está sendo bastante divertida de explorar, mas a questão do mapa é muito próxima, o comportamento desses druidas é muito cópia mesmo do que acontecia com Gandalf. Então eu estou me deparando com uma coisa, né, como quando eu li, por exemplo, o Aragorn.
que foi basicamente uma cópia bastante simples desses outros livros de fantasia que surgem por aí afora. E a gente não tem, né, umas amostras muito claras aí se o livro é uma pegada mais infanto-juvenil ou se é alguma coisa um pouco mais adulta. Eragon, ele tem uma puxada um pouco infanto-juvenil, sabe? É uma coisa assim extremamente genérica, em muitos aspectos. O livro tem seus méritos, lógico. Não nego o fato de que é divertido, mas historicamente falando, literariamente falando, há quem diga, e eu vou concordar, que tem muita gente que atribui mais importância do que alguns livros realmente merecem. É um pouco duro dizer esse tipo de coisa, eu sei. Mas eu sou um pouco rigoroso com esse tipo de coisa. Em questão de livros de fantasia, né, você pensar na alta fantasia, que ela é distante do nosso dito mundo real, tem alguns livros que são mais eficientes nessa proposta. Uma coisa mais desenvolvida, vamos por assim. Não é uma cópia descarada do Senhor dos Anéis ou outros livros que seguem uma fantasia aí lá no começo do século XX. Então, quando eu vejo esse comportamento do druida, quando eu vejo essa busca pela espada, então quando eu vejo uma criatura, né, esse protagonista, o Shia, ele é meio elfo, meio humano. Então, é aquele negócio que eu falei no vídeo do Rei Arthur e do Aquaman, né? Isso é uma coisa batida, é uma coisa um tanto quanto... nós dizemos que é quase um arquétipo aqui, né? É uma coisa que ela se repete muito e se torna uma figura constante na literatura, nos mitos. O Rei Arthur que tem um pouco de sangue dos pagãos e um pouco de sangue dos cristãos e junta os dois povos e tudo fica bonitinho e com paz. Então, vai ter um percurso parecido com esse aqui, eu tenho certeza também, né, nesse livro. É uma coisa comum de se acontecer. Linhagens de reis, né, que estão predestinados a alguma coisa grande. As outras coisas são uma cópia muito grande. Agora, essa é a discussão que eu queria começar aqui nos comentários desse vídeo. Né? Será que as crônicas de Shannara, e no caso aqui nesse livro que eu li, A Espada de Shannara, tem muitas coisas que são uma cópia descarada do Senhor dos Anéis? Ou não? É uma discussão que eu gostaria de começar com os leitores aí, com classe, com educação. Veja bem, haters terão seus comentários excluídos, sem dó nem piedade. Se nós vamos fazer uma discussão aqui, isso tem que ser uma coisa saudável. Confesso que eu não tenho uma leitura tão profunda desses livros, pode ser que eu esteja enganado, estou disposto a concordar com as pessoas e me oferecerem alguma informação que eu não conheço. Então, fica a dica para vocês começarem aí a discussão ali embaixo, e a gente continua essa conversa daqui um pouquinho. E fica assim por hoje, até a próxima, Catapimas!